Salve, salve, salve povo. Vou dar uma dica aqui. Procurei isso muito na internet e não consegui. É o seguinte, essa impressora Epson, a L3110, ela tava com um problema de vazamento de tinta. Mas não era um vazamento só, além dela manchar a folha, ela ficava vazando aqui por baixo. Nisso daí, eu resolvi da seguinte forma. Muitos falaram do dispense, que eu encontrei até alguns canais no YouTube falando a respeito dessa bombinha aí, só que não mostrava como era que ser feito. Eu vou mostrar pra vocês. Além de ela estar derramando tinta que manchava a folha e derramava sobre a folha a tinta, ela também saía com a impressão assim, toda listrada, muitas vezes a cor faltando. Ela saía nesse daí coisa, fazia a limpeza de muitas tentativas de puxar o papel, ela ficava derretendo. Bora lá, vamos lá pro procedimento. O que vamos utilizar aqui para solucionar esses dois problemas de derramamento de tinta e daquelas falhas de impressão? Basicamente que eu usei a chave de fenda para abrir aqui, principalmente aqui na frente, não é isso? Um estilete, porque nós vamos regular lá a coisa, um estilete, uma faquinha, e essa chavinha aqui simplesmente por causa da ponta, mas pode ser qualquer objeto com tudo, porque eu precisei esquentar ela para fazer um pequeno buraco nela. E o papel higiênico simplesmente para limpar. Vamos lá. Depois a gente sabe, acredito que a maioria sabe como abrir essa impressora, não é isso? Ela abre com esses dois, ela tem um parafuso aqui. É muito fácil isso aqui, não é nada difícil não. Foi levado para uma assistência, a assistência cobrou só para fazer esse trabalho R$ 230 aqui na minha região. Então agora vamos resolver gratuitamente. Bom, depois que eu removi os dois parafusos, eu levanto a tampa da impressora. Vou colocar aqui um pequeno objeto só para segurar essa tampa, certo? Vou botar um objeto aqui para segurar essa tampa. Pronto, a tampa tá segura. Bom, para me chegar até naquele perfil aqui, eu tenho que remover essa tampa lateral. Ela é fácil de remover. Bom, depois que você remover aqui seu dispenser, né, coisa aqui, eu vou tirar essa tampinha. Eu já deixei solta só para mostrar para vocês. Você remove essa tampinha. Essa parte aqui nela, ela é só puxar um pouquinho, puxando com calma, ela sai, levanta e ela sai. Ela não tem parafuso, ela só tem simplesmente um encaixe lá embaixo, que encaixa aqui no meio e aqui no lado, se você vai tirando com calma. Bom, aí a gente chegou nesse tubozinho que faz a questão. O que estava acontecendo? Como ela estava derramando tinta, ela, em vez de jogar tinta, seguir o fluxo dela para jogar no dispenser, ela estava jogando de volta. Aqui, que essa partezinha aqui é responsável por limpar o cartucho. Então ela estava jogando de volta para cá. Não estava fazendo. Por quê? Porque aqui dentro dessa bombinha aqui, ele tem um regulador que faz com que quando ela puxa o papel, que faz aquela coisa tudinho, ele joga o excesso aqui para fora. Só que o que tá fazendo o contrário, tá voltando, porque tem uma pecinha aqui dentro. Eu vou abrir para mostrar para vocês de como é essa peça. Eu tá abrindo aqui, fazendo com vocês, para quando vocês fazerem. Tem dois parafusos aqui, Bom, é o seguinte, eu vou tirar aqui. Aqui é porque eu tô gravando e tô fazendo tudo ao mesmo tempo, então tenham paciência. Pronto, tirei a bombinha. Vou mostrar aqui pra vocês como é essa peça aqui. O que acontece? Todo mundo fala assim, geralmente os técnicos que mostram no YouTube, ele fala que o problema é nisso aqui, só que eles não mostraram fazendo.
Só que eu vou mostrar pra vocês o que foi que eu fiz. Eu vou retirar essa peçazinha aqui. Aí ela tem, ó, que é essa bombinha aqui. Eu vou tirar ela. Eu vou tirar essa outra peça aqui. Tá vendo? Aí tem, ela fica assim. Vou mostrar pra vocês. Essa pecinha aqui, ela que é a responsável pra quando ela faz esse movimento aqui, ela faz esse movimento de ida e volta. Não sei se vocês percebem assim. Ele vai fazer esse movimento aqui, ó, ida e volta. Aí ela joga a tinta pra fora. Só que acontece que aqui no cantinho, não é o caso desse aqui, mas no cantinho, ou de um lado ou de outro aí do de vocês. Deixa eu ver se foca aqui, pera aí. Deixa eu ver se deixa eu mostrar aqui pra vocês e ver se foca. Aqui. Aqui no cantinho, vocês podem perceber aí, se tiver acontecendo isso, que vai estar mais fundo. No caso desse aqui não tá fundo não, porque eu dei uma raspada nele. Deixa eu ver, não tá focando. Aí nos cantinhos, bem no cantinho aqui do coisa, tudinho. A pouco é que não tá focando. Deixa eu ver se esse celular não tá focar. Bom, ele bem aqui no cantinho. Aí o que foi que eu fiz para resolver esse problema? Para resolver esse problema, deixa eu colocar aqui o celular aqui e mostrar para vocês. Bom, voltando aqui, mostrar para vocês é o seguinte: o problema é essa peça aqui. Aí o que eu fiz? Aqui no cantinho dela, não sei se vocês podem ver aí, ela fica com esse bichinho aqui. Aí ela faz esse movimento aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Como é que eu posso mostrar pra vocês? Ele faz esse movimento de ida e volta. Aí ela vem para o outro canto. Ela faz esse movimento aqui. Só que acontece, ele, nenhum dos cantos aí, ele tava ficando preso. Ele faz um buraquinho com o tempo. Aí faz com que esse encaixezinho aqui, ele fique preso no canto. Ele não se mova. Ele só faz esse movimento de ir. Então, em vez dele ter jogado a tinta para ele ir e voltar para jogar tinta para lá de novo, ele vai só com o movimento da peça de baixo. Ela só faz isso porque no cantinho, bem aqui nesse cantinho, de algum lado aí, ele tá ficando preso. Aí o que foi que eu fiz? Eu dei uma raspadinha nesse cantinho aqui, tá vendo? E no do lado de lá, que são dois lados, raspei ele para ele ficar lisinho. Então depois que eu fazer ele, que eu fico liso, aí ele volta para ficar na mesma situação do novo. Aí ele faz esse movimento aqui, ó, que é o movimento correto dele fazer. Aí agora ele não fica mais preso aqui no cantinho como ele estava antes. Eu só fiz só com aqui com estilete, dei uma raspadinha aqui dos dois lados, que só era um canto, e ele ficou liso. Agora ele consegue fazer o movimento de ida e volta. Só foi isso. Pronto, continuando. O que foi que eu fiz? Como eu tô com a mão só, não deu pra mostrar o processo de montagem, mas a montagem é bem simples. Do mesmo jeito que eu tirei, eu coloco, encaixo ele direitinho. Ele não pode ficar afogadinho, ele vai ficar bonitinho. Do mesmo jeito que eu coloquei, que eu tirei, eu vou colocar, tá vendo? Aí ele volta, a mangueira fica, tá vendo aqui por baixo aqui. Na hora que eu for tirar aqui, eu solto aqui embaixo. Aí ele ficou normal. Pronto. Aqui vai parar agora. Depois que eu fiz aquilo, vai parar o vazamento aqui embaixo. A tinta não vai mais retornar para esse coisa que limpa a cabeça de impressão dos cartuchos. Ela tá vindo para cá. Só que como tá melado, o que foi que eu fiz? Né, para limpar a cabeça de impressão, coloquei um pedacinho de papel higiênico aqui nessa parte aqui, aí venho com o cartucho, né, e coloco aquele embaixo, boto ele bem cortadinho aqui porque eu tô com a mão só, certo? E vou passando aqui por baixo só para ele limpar. Aí quando ele limpar eu deixo um pouquinho parado aqui e coloco também aqui do outro lado mais um outro pedacinho de papel.
Aí eu deixei a parada aqui porque a cabeça de impressão, como tava retornando ali, naquela parte, ela tá toda melada. Então vou só limpando. Aí depois que eu fizer isso, né, um pedaço aqui, outro pedaço aqui, eu tenho também, como tá derramando muita tinta, que provavelmente se for o seu caso também aqui, vai estar muito cheio de tinta, você vai limpando essa parte com papel higiênico. Pode usar bastante papel e ir limpando, dá uma pressionada ele com calma aqui e pode ir limpando ele. Pode usar bastante papel, você vai perceber que ele vai ficar manchado. Vai limpando as partezinhas aqui com calma, não deixa papel, nenhum pedaço de papel aí, viu? Observe bem e nenhum pedaço de papel mais, pronto. Depois que você fez isso, remova os pedaços de papel dali. Aí agora a questão da falha da impressão. O que foi que eu fiz e como eu resolvi? Bom, existem vários tutoriais na internet mostrando como é que faz para resolver essa falha de impressão. Só que como ela estava com a falha, justamente, e os cartuchos não... Eu observei que os cartuchos lá, eles não estavam ficando cheios. Então ele tava com a pressão de ar, não tinha pressão de ar, que a pressão de ar tava fazendo por aqui. Então não tava retornando, ele não tava ficando cheio. O que foi que eu fiz? Nesse dispense, eu fiz um furo apenas na parte, aqui na saída do ar, porque aqui dentro tem um feltro. Eu não sei se vocês podem observar aí. Dentro desse dispense aqui tem a parte que vocês recarregam. E aqui dentro tem um buraquinho aqui que é a saída de ar. Tá vendo? Você pode observar que em cada um desses aqui, de cada uma cor, tem uma saída. Só que dentro desse buraquinho ele tem um feltro. Só que acabou que esse feltro ele ficou... Muitas vezes quando a gente bota muita tinta aqui, você bota a tinta demais, mela ele fica ressecado com o tempo. Aí ele acaba fazendo entupindo e apresentando falhas. Aí fica aquelas listas lá, muitas vezes alterado. Eu descobri isso pesquisando na internet. Como foi que eu resolvi? Deixa eu ver aqui se dá pra ver aqui por conta da clareza. Como foi que eu resolvi? Eu resolvi da seguinte maneira. Deixa eu ver aqui se dá coisa. Aqui, ao lado da saída aqui do preto, eu esquentei o bico, um bico fino. Eu tenho essa chavezinha aqui, pode ser qualquer pedaço. Eu esquentei o bico dela e fiz um furinho bem ao lado do coisa de feltro. Ele tem um furinho bem aqui. Não sei se vocês podem ver aí. Não sei se dá pra ver. O celular é muito ruim de focar. Mas eu fiz um furinho. Eu tô gravando à noite aqui porque durante o dia é muito barulho. Eu fiz um furinho apenas aqui no lado preto. Bem do lado aqui preto. Deixa eu ver. Vem aqui lá com tua lanterna. Aí, como vocês podem observar aí, apesar que meu celular não é muito bom para focar, mas bem aí, ao lado desse primeiro furo aqui, que é do preto, eu fiz um furinho, tá vendo? Com o bico aqui, desse que bem aí. Fiz um furinho até um pouquinho mais baixo aí, de coisa tudinho, para ele ter essa saída de ar. Pronto, resolveu o problema. Agora a impressão, ela sai perfeita, sem nenhuma falha. Porque para ela sair bem, eu tinha que fazer várias limpezas lá pelo sistema lá do Windows, que ele acompanha da manutenção da própria Epson. E agora não, agora a impressão fica tranquilo e a saída de agora não fica mais com aquelas falhas, tudinho. Basta fazer, esse caso sair um alinhamentozinho bem, coisa bem simples mesmo de resolver lá com o sistema de manutenção. Pronto, fazendo isso, você pode fechar a sua impressora, né? Aqui eu ainda vou fazer uma limpezinha bonitinha, mas já resolveu o problema. Agora tô fazendo um teste de impressão para mostrar como foi que ficou e ela também parou aquelas falhas de derramamento de tinta. Perceba que não tem mais, que estava derramando na folha. Aqui ela tá imprimindo aqui, eu pedi alta velocidade, mas aqui é bem fácil de resolver, é só pedir um alinhamento. Ela tá com essas falhazinhas aqui agora, mas a questão aqui só de alinhamento, porque quando eu pedi para imprimir aqui, né, eu pedi papel comum e padrão, que o padrão aqui é rápido nela, mas se eu quiser ela não apresentar essas falhas aqui, é só eu vir na manutenção dela lá e fazer toda a manutenção, que ela vai fazer o alinhamento e ela vai imprimir perfeito. Que no caso aqui, eu tô fazendo as atividades aqui e agora ela não tá mais derramando, tá tudo normal, certo?
Valeu.